Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje eu trouxe o meu amigo Walter Guimarães. Vou fazer uma entrevista com ele, mas antes de mais vou pedir para o Walter se apresentar, dizer exatamente quem ele é, de onde ele vem, o que faz a vida dele, e depois eu vou apresentar o tema do vídeo de hoje. Ok. Olá pessoal, é um prazer, um privilégio estar aqui no canal da Naira. Então, como ela já me introduziu, eu sou o Walter Guimarães. Sou angolano, venho de Angola e vim para Portugal, Aveiro, exclusivamente para fazer um vídeo com a Naira. Vai ser para todos, isso não é para todos. Fui convidado a participar, então, pronto, também um avião. Não, brincadeira, né? Há outros motivos envolvidos, mas pronto, é um prazer, um privilégio estar aqui no canal da Naira. O tema do vídeo de hoje é autoestima masculina. Eu queria ouvir um bocado da opinião assim, do lado masculino, vamos falar um bocadinho sobre isso. Acho que não é um tema que se fala muito nas redes sociais, internet, whatever. Então vamos ouvir um bocadinho da opinião do Walter como homem. E aí vou começar a perguntar o que é autoestima para ti? Então, a autoestima, tal como o próprio o nome sugere, autoestima é uma palavra composta por duas palavras, reflete a estima pessoal, não é? A autovalorização, a autoapreciação e é isso. Então, quais são os pontos que os homens mais levam em consideração dentro dessa autoestima, que faz a autoapreciação, valorização? Quais são os pontos que os homens normalmente consideram mais, que os homens dão realmente mais atenção? O homem, por crescer dentro de uma sociedade, então é levado a seguir determinados padrões sociais. A sociedade, por natureza, implementa determinados padrões que um homem ou mulher, que uma pessoa deve seguir. E, geralmente, a autoestima do homem está associada, padrão social, está associada à estabilidade financeira, ao poder financeiro, posse, charme físico, a beleza física, não é? Charme físico. Ao charme do homem, a beleza que ele tem, bens materiais, a capacidade de se autossustentar, sustentar uma mulher, ser o bancador, resumidamente. Também associa-se muito à autoestima masculina, capacidades sexuais, literalmente. Tem alguns pontos como, por exemplo, a amizade, a questão das amizades, né? A questão das comparações, a questão da própria sociedade em si. Então, em relação, por exemplo, à sociedade angolana e às famílias mesmo angolanas, então, o que é que tu achas, como é que tu achas que a sociedade angolana influencia na autoestima do homem? Ou seja, como é que, exato, ajudam ou prejudicam na construção da autoestima de um homem? Ok. Geralmente, como eu mencionei, existem determinados pontos ou determinados critérios que são levados em consideração e geralmente as famílias angolanas, por estarem inseridas numa sociedade, por formarem uma sociedade, tendem a seguir estes padrões. Eles exigem que o homem tenha a capacidade de autossustentar, de sustentar a sua esposa. Pais, geralmente, eu particularmente cresci um bocadinho com isso, que pais e tios sempre tentaram me fazer acreditar que ser mais homem e ter várias mulheres, que a minha autoestima estaria agregada, a minha autoestima estaria agregada ao número de mulheres que eu consigo conquistar. Se eu consigo conquistar, sei lá, 5 mulheres numa semana, e aí consigo bancar essas 5 mulheres, sou um grande homem, estou bem posicionado, tenho um status na sociedade e por aí fora. E uma coisa que acontece, fugindo um pouco da pergunta diretamente, indo mais para o meio de amigos, geralmente tu és considerado mais homem quando segues os padrões que os teus núcleos de amizade implementam. Daí eu falar a questão também da influência, né, da amizade. Da amizade, ou seja, se tu não bebes, geralmente, em Angola propriamente, se tu não bebes, não consomes bebidas alcoólicas, és visto como um homem fraco, um homem frouxo. O homem bom é aquele que, o homem macho, é aquele que
bebe muito, que consegue aguentar 30 graus de cerveja e depois pegar no carro, conduzir e ir para casa sem provocar nenhum acidente. Esse aqui é o grande amor. E aí, mesmo em núcleos de amizades também existe a questão da conquista, a masculinidade associada a questões sexuais. Se eu, usando aqui termos angolanos diretamente, se eu conseguir pegar quantas boas numa noite, se eu conseguir ficar com quantas babies numa noite, se eu conseguir recolher quantos números de telefone numa noite, coisas do gênero. A autoestima, em modo geral, né, na sociedade angolana, tanto em meios familiares como em meios sociais, de amigos e por aí fora, é construída muito à volta desses pontos. Tu tens que seguir todos esses critérios, tens de ser um conquistador, tens de ser um bancador, tens de ser um garanhão, tens de ser uma máquina sexual, tens de ser um bom consumidor de bebidas alcoólicas para seres considerado um homem com um bom status na sociedade. Vou aproveitar mesmo esta pergunta, como a sociedade angolana tende a exigir isso, né, dos homens angolanos, como tu, sabendo eu, né, que tu és um homem cristão, consegues relacionar agora essa questão de, ok, a sociedade exige isso, mas eu, ok, sou homem, mas em relação à palavra de Deus, como é que eu vou entrar aqui nessa cena e fazer a diferença? Ok, boa. Isso é uma pergunta muito interessante mesmo. Eu acho que o primeiro ponto para começarmos a ser diferentes parte do berço. Apesar de eu ter recebido alguma influência, né, por parte de tios e por aí fora, pessoas adultas, né, mesmo mais velhos na altura e tal, apesar de ter recebido muito essa influência de que eu tenho que ser garanhão, tenho que ser um pegador, um beberrão, etc. A questão de objetivos da vida, né, o berço em si, primeiro é no berço onde os teus objetivos de vida começam a ser estabelecidos. O teu pai, a tua mãe, quando estão no processo da educação, eles estabelecem metas para ti. E pronto, né, o normal é o filho seguir os objetivos que os pais implementam, até que o filho por si só ganhe consciência e estabeleça também os seus objetivos e consiga conciliar os objetivos dos meus pais mais os meus objetivos. O melhor para mim no futuro será isso ou aquilo. E eu não fugi muito dessa regra. Eu tive um bom berço, graças a Deus. Tive uma mãe muito em cima de mim, porque durante a minha infância, um pouquinho do princípio da adolescência, eu fui muito rebelde. Tem o cara. Eu fui muito rebelde mesmo, fui um filho muito assanhado e por aí fora. Mas a minha mãe sempre esteve em cima de mim, com burrada, com ralhetes e por aí fora, sempre esteve em cima de mim e tal. E até um determinado momento em que eu próprio ganhei consciência e comecei a me auto-questionar. Daqui a 2, 3 anos, aonde é que eu quero estar? O que é que eu quero fazer? Como é que eu quero impactar a sociedade à minha volta? Como é que eu quero impactar a minha família em si, o meu núcleo familiar, minha futura esposa, filhos e etc. E aí fui estabelecendo metas para mim mesmo. Daqui a X anos eu me vejo nessa posição, vejo-me com capacidade de fazer isso ou aquilo. Então, se eu me vejo numa determinada posição, eu não devo fazer coisas ou agregar dinâmicas, né, práticas que vão me levar para longe daquilo que eu estabeleci, do lugar onde eu estabeleci que eu tenho de estar. E depois vem a questão que tu comentaste também, que é a questão do cristianismo. O cristianismo é uma religião um pouco muito proselitista e eu até certo ponto fui um pouco influenciado, abrangido por esse proselitismo, mas eu, depois de ter sido alcançado, comecei a estabelecer metas para mim mesmo também dentro do cristianismo. Ok, como é que eu quero estar? Como é que eu quero impactar? Como é que eu quero impactar, exatamente, no meu núcleo de amizades, como é que eles podem ver a diferença em mim, como é que eu posso refletir Cristo no meu meio de amizade. Então, se eu quero refletir Cristo, o sensato é eu não fazer as coisas que Cristo não faria. Então, eu não vou ser um beberrão no meio dos meus amigos, não vou ser um player, né, o garanhão que pega 500 mulheres numa noite. Não só 500, mesmo 2 também, né? Mas pronto, não vou ser um garanhão, não vou ser um player, não vou me armar em um bancador, eu chego e banca tudo e etc. E tudo mais. Então é um pouco por aí. Então os meus valores de vivência são muito associados também aos valores
que o cristianismo apresenta. Outra questão que normalmente não se fala muito, eu acho pelo menos que os homens tendem a esconder um bocadinho esse lado, é a questão dos sentimentos, né? De expor as suas fraquezas, as suas dificuldades e tal, tem sempre aparentar, tipo, não, eu não sinto isso, não, eu também. Escondem sempre. Tu achas que isso. Como é que tu, como homem, explicas, né? Essa questão de esconder sentimentos, de não expor nada, de tá tudo aí, eu sou forte, ninguém sabe nada e tal, não sei o quê. Ok, boa. Essa é uma pergunta muito interessante, que lá está, também está associada a padrões sociais. O que é que a sociedade nos implementa? Que o homem não chora, o homem não pode mostrar sentimentos, o homem tem que ser forte o tempo todo, o homem é uma máquina, o homem não sente, o homem não sente nem demonstra o que sente ou o que devia sentir. Isso também é um padrão social muito errado. Parece muito associado à questão de, não, como eu tenho que ser o garanhão, o bambambam, então... Exatamente, se eu demonstrar sentimentos, se eu demonstrar fraquezas, perco o meu status de homem. Será que isso também está relacionado com a questão de como as mulheres, não sei, na sociedade angolana, não só encaram isso, tu demonstras também tal, que és muito, sei lá, demonstra muito, também és muito, como se diz? És um bode, né? Não sei se isso influencia também para os homens terem essas atitudes ou se está ligado a outros fatores. É uma pergunta interessante, porque do que eu vejo, talvez as mulheres possam explicar melhor do que eu, mas eu vou falar segundo a perspectiva de um apreciador, de um observador. O que eu vejo é que quando uma mulher se posiciona desta forma, ela também está a seguir padrões sociais que lhe foram incutidos. Porque se tu fores conviver mesmo com uma mulher, ter uma vivência, etc., tu vais perceber que a mulher não quer aquele homem... Ok, em alguns momentos ela pode querer aquela masculinidade por aí fora, o homem com autoridade, etc. Mas na maior parte das vezes, na maior parte da convivência, a mulher quer um homem que demonstre sentimentos. A mulher quer um homem que fale sobre amor. Mas, se calhar, por exemplo, no trabalho estão a passar por alguma ansiedade, depressão, não sei que eu não posso demonstrar, porque eu sou homem e acabam por se destruir, né? Exatamente. E aproveitando essa tua deixa, eu gostaria de fazer um paralelismo. A Bíblia Sagrada, por exemplo, nos apresenta muito a relação de Cristo e a Igreja como a relação do homem como se fosse uma relação de um homem e uma mulher. Se nós formos seguir esse padrão que a sociedade estabelece, nós iríamos dizer o quê? Que um Deus, que é o Criador de todas as coisas, de tudo o que existe, é o Todo-Poderoso, um Deus não pode demonstrar sentimentos. Porque Deus é forte, Deus é poder. Então Deus não demonstra sentimentos, Deus não sofre. Deus não chora. Mas o que é que Cristo fez? O Cristo é Deus encarnado como homem. Cristo chorou, Cristo sofreu, Cristo sangrou, Cristo teve fome, teve sede, pediu pão, pediu água, etc, etc. Mas no final das contas, o que é que nós humanos precisamos? Nós precisamos de um Deus todo-poderoso, o Deus que tem o poder e o domínio de todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós sentimos a necessidade de ter um Deus conosco, um Deus que sofre, entre aspas, os nossos sofrimentos, um Deus que sente os nossos sentimentos, um Deus que está lá conosco, né? Um Deus que sinta, né, aquilo que nós sentimos. E é isso que Cristo reflete. Então, indo agora para o relacionamento de um homem e uma mulher, outra vez, estou a falar na perspectiva de um observador. As mulheres, se calhar, podem explicar melhor do que eu. Depois deixem nos comentários também vocês opiniões. Mas pronto, o que geralmente a mulher quer é um homem que tenha autoridade, que seja o homem, obviamente, mas ao mesmo tempo quer um homem consigo que sofra, que demonstre sentimentos, que seja afetuoso. Jesus, esqueci-me da palavra. Mas pronto, um homem que demonstre afeto, que demonstre carinho e coisas do gênero, então é um pouco por aí. Então vou aproveitar essa deixa para tu deixares aqui, essa deixa para tu deixares. E algumas dicas, né, em relação a isso, em relação à questão da autoestima, né, alguns conselhos que tu deixas para os homens, principalmente, né, para aqueles que estão a passar por algumas dificuldades, uma dificuldade, por exemplo, em relação à questão da comparação, em relação a fugir de certas amizades que você sabe que te levam para um lado que tipo, não dá mesmo. Continuar a estar com certas pessoas, as influências e tudo mais. Então, tudo isso, qual é o conselho que tu deixas? Ok. O primeiro conselho que eu deixo é: homens, dispam-se de padrões sociais. Larguem os padrões sociais. O padrão social, a certo ponto, pode ser bom, pode ser positivo e etc., porque ajuda a moldarmos uma filosofia de vida social e etc., mas ao mesmo tempo pode ser nocivo para nós mesmos.
E no final das contas, nós, homens, se formos seguindo todos os padrões que a sociedade nos incute sobre masculinidade, nós vamos terminar frustrados. Isso. E vamos ser tóxicos, nocivos dentro dos nossos lares e para as nossas crianças ou futura geração, porque nós não vamos conseguir atingir o nível de autossatisfação, entre aspas, se formos seguindo todos os padrões de masculinidade que a sociedade nos incute. Então, o conselho é: abandonem os padrões sociais, sejam homens de verdade, demonstrem sentimentos, amem a sério as vossas parceiras. By the way, eu amo muito a minha, Sara Narciso. Parem de acreditar que dormir com 50 mulheres numa noite vai vos tornar mais homens, porque não vai, no final do dia só vai vos fazer apanhar alguma doença sexualmente transmissível ou whatever, enfim. E pronto. É isso, basicamente. Então, esse foi mais um vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada, Walter. Obrigado. Foi um prazer gravar esse vídeo, né, que já anda nos planos a 50 milhões de anos, mas ok, estes que estamos aqui. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se vocês gostam, deixem aqui o like, compartilhem. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos todos. E deixem aqui também as suas opiniões aqui nos comentários, o que é que vocês acham. Homens, deixem aqui as suas opiniões também sobre a autoestima masculina. E as mulheres também podem aqui falar o que é que vocês acham sobre isso, a influência que vocês têm também na vida de alguns homens, sejam vossos parceiros, vossos irmãos, vossos amigos. Então é isso. Muito obrigada por mais um vídeo. Beijo, obrigado, beijo. adeus. Tchau.